Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Teologia na disciplina de Missiologia. Hoje nós vamos falar sobre uma figura central na propagação do cristianismo, que é Paulo, o grande missionário. Nós vamos explorar os motivos que levaram Paulo a se dedicar com tanto fervor à obra missionária e também vamos entender como o Espírito Santo atuou poderosamente em sua vida. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações e vamos mergulhar juntos nesta história inspiradora, onde vamos estudar as viagens missionárias de Paulo. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que Paulo tinha alguns motivos que conduziram ele, com certeza, a realizar essa obra maravilhosa. E o primeiro motivo que levou Paulo a fazer uma obra grandiosa foi a convicção de que Jesus é o único meio de salvação. Paulo ele tinha a firme convicção de que Jesus era o único caminho para a salvação. Ele sempre destacava que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, conforme nós vemos na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. E essa certeza o impulsionava a levar a mensagem de salvação a todos. Também não podemos nos esquecer do impacto da realidade dos gentios que não conhecem a Deus. O coração de Paulo, ele doía ao ver que os gentios viviam sem conhecer o verdadeiro Deus. Ele sabia que muitos deles serviam a deuses falsos, como mencionado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4 e versículo 8, e também em Salmos 115, versos 4 e 8. E Paulo via a pregação do Evangelho como uma necessidade urgente, que inclusive deveria superar até mesmo as barreiras culturais. E Paulo também ele tinha certeza de que Jesus ordenou: ide por todo o mundo. A ordem de Jesus em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, foi clara: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo tomou essa missão como um chamado pessoal, dizendo, até disse: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Essa frase está registrada na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 9 e versículo 16. Paulo entendia que os seguidores de Jesus deveriam levar essa mensagem a todas as nações. E também Paulo ele tinha a convicção da responsabilidade pessoal de anunciar o Evangelho. Paulo ele sentia uma responsabilidade pessoal enorme de pregar o Evangelho. Ele estava consciente da sua obrigação e não podia ignorar esse chamado. Como ele próprio disse em 1 Coríntios 9 e 16. Essa convicção mantinha viva a chama missionária em seu coração. Olha que interessante essas características de Paulo. Então vamos lá, estudando ainda agora sobre Paulo. Então nós vimos as 4 razões que faziam com que Paulo tivesse motivação para pregar o Evangelho, que era a convicção de que Jesus é o único meio de salvação, também a certeza, o impacto da realidade que os gentios que não conhecem a Deus se perderiam, a certeza de que Jesus ordenou ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e finalmente a convicção da responsabilidade pessoal de anunciar o Evangelho. E aqui é muito importante que você tenha em mente o seguinte: quando Jesus Cristo estava dando a ordem, lá de Mateus no capítulo 16 e 15, também em Mateus 28, ele não estava dizendo que só os pastores, que só os líderes, só os evangelistas, apóstolos, bispos, só pessoas com cargos eclesiásticos deveriam cumprir o chamado. Não. Ele estava dando uma comissão, uma responsabilidade para
toda a igreja. Então, fique ciente, também tenha convicção da responsabilidade de que cada cristão tem de pregar o Evangelho. Vamos avançar agora analisando um pouquinho sobre Paulo, o grande missionário. Nós estamos estudando nessa aula a motivação, que fizeram, as motivações que fizeram com que Paulo fosse um grande missionário. E também, em primeiro lugar, o enchimento, o Espírito Santo, ele encheu Paulo com o amor de Deus. E esse amor de Deus o motivava a entregar a sua vida pelas almas perdidas, conforme nós vemos lá em 1 João 3, 16 e 18. E Paulo, ele sentia uma profunda compaixão pelos perdidos e fazia de tudo para ganhá-los. E também, Paulo, ele tinha uma capacitação para dar a sua vida em sacrifício vivo a Deus. Olha que interessante. Paulo, ele tinha uma entrega total a Deus e ele podia dizer: vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim, conforme registrado em Gálatas, no capítulo 2 e 20. A vida de Paulo, ela era um testemunho vivo de dedicação ao serviço de Deus, conforme nós vemos em Atos, no capítulo 27 e versículo 23, e também em Atos, no capítulo 20 e versículo 24. Também a operação de poder pelo Espírito Santo na vida de Paulo. Todos nós sabemos que o Espírito Santo operava poderosamente através de Paulo. Ele possuía vários dons espirituais, por exemplo, sabedoria, o dom da ciência, o dom do discernimento e também o dom de cura. E esse poder de Deus concedido a Paulo abria os corações para que eles recebessem a mensagem do Evangelho. Mas também Paulo tinha total dependência de Deus. Paulo reconhecia que tudo o que fazia era pela graça de Deus, conforme 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10. Paulo estava ciente das suas limitações e sempre afirmava que a sua capacidade vinha de Deus, conforme 2 Coríntios, no capítulo 2, versos 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. E também Paulo tinha uma visão da vitória que acompanha o Evangelho. E Paulo, ele pregava com ousadia porque acreditava no poder do Evangelho para salvar, conforme Romanos, no capítulo 1 e versículo 16, deixa eu só abrir aqui para eu não errar a referência, Romanos, no capítulo 1 e versículo 16 diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E mesmo Paulo, sabendo que viver é Cristo e que morrer é ganho, conforme ele falou na carta que ele escreveu aos irmãos que moravam em Filipos, isso está registrado no capítulo 1 e versículo 21 de Filipenses, Paulo preferiu continuar a sua missão aqui na terra para ganhar mais almas para o Senhor. Então nós vimos neste vídeo que Paulo foi um exemplo extraordinário de dedicação e amor à obra missionária. A vida de Paulo nos mostra o poder transformador do Evangelho e a importância de sermos obedientes ao chamado de Deus. Que nós possamos nos inspirar em Paulo para também sermos missionários diligentes em nosso tempo. E se você gostou dessa aula, não se esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Também se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhuma atualização do nosso canal. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais e mais pessoas conheçam a inspiradora história da vida do apóstolo Paulo. E por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo o que mais te impactou na vida deste grande missionário. Até a nossa próxima aula, no nome santo de Jesus.